Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai ter para estar assistindo este vídeo, que será postado na plataforma do YouTube, no canal Marcos Gilpato, a comunicação que liberta. Como prometido, nós estamos de volta. Nós tratamos aqui no último vídeo sobre a igreja e o dever da igreja de pregar boas novas de salvação. Esse é um dever, é a principal tarefa da igreja de levar boas novas de salvação, pois o objetivo de Deus é a reconciliação do homem perdido, do homem que se distanciou de Deus por consequência do pecado. Assim, Deus se adianta e providencia o resgate. O próprio Deus tomando a iniciativa, tendo em vista que o homem ele não tem condições de si mesmo se salvar. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Muito bem, nós vamos começar este vídeo, dando continuidade, essa é a parte 2 deste vídeo, para falar sobre esse assunto e sempre com o objetivo de falar de fé e política. O canal Boas Novas de Verdade, ele é oriundo, teve início através de uma programação de rádio, onde nós passamos a falar de fé e política devido o envolvimento, o inserimento da política no meio do povo de Deus, e que não é uma coisa nova, Na verdade, essa situação já vem de longas datas, Bem atrás, de tempos lá atrás, terceiro século, isso ocorreu e houve o prejuízo que muitas vezes nos púlpitos das igrejas, nos cultos normais, não é muito fácil adentrar nesse assunto num simples culto, Teria que ser um culto continuado, esse assunto em diversos cultos, para poder, numa linha sistemática, você ser bem esclarecido sobre esse assunto. Mas nós podemos dar uma pincelada aqui e falar que a partir do século III, a igreja primitiva ela sofreu com a conversão, ou a suposta conversão de Constantino, imperador romano. Eu costumo dizer que foi uma cartada de mestre que ele deu como um político para fortalecer o seu governo, Então ele resolveu trazer os cristãos como seus aliados. Como? Se denominando, declarando-se benfeitor do cristianismo. Então, com a suposta conversão de Constantino, alguns dizem que ele se converteu de verdade, mas esperar de político, principalmente em época de eleição, esperar a verdade de político e promessa de política, essas coisas, é complicado, Eu costumo dizer que nós não devemos cair mais nesse conto, na falácia, nas promessas de políticos. E Constantino, como um político, como um imperador, ele usou de sabedoria, vamos dizer assim, ou de estratégia, como bem diria Maquiavel, no seu livro O Príncipe, Então ensina muito como fazer os modus operandi para poder se manter no poder, para poder conquistar o poder. Então, é importante se dizer que ele se declarou benfeitor, e a partir daí a igreja passou a ser
é um caminho, vamos dizer assim, ou um condutor para a ascensão política de quem quisesse, os pagãos quisessem usufruir das benéficas do rei, do imperador. Então o caminho mais fácil seria através da igreja. Seria também usar o mesmo modus operandi de Constantino, se declarar ou forjar ser cristão e através da igreja, através como suposto cristão, ter os benefícios do Estado. E assim muitos estão fazendo hoje, no tempo atual. A igreja está inchada, a igreja teve que se adequar ao sistema para admitir, até abrir mão, né, de certos princípios que tinha, se modernizar, né? Aí vem a apostasia, né? Aí vem o fenômeno da apostasia. Então é isso, dando uma pincelada rápida para você entender. Mas aí, nesse viés político da programação, a comunicação que liberta. Essa é a segunda parte do vídeo que já foi postado, sobre a igreja deve proclamar a salvação. Então, a igreja não deve, nós não podemos dizer assim, a igreja deve governar. Não existe nenhum lugar dizendo que a igreja deve governar, né? A igreja tem governo, certo? Primeiramente Deus, o dono da igreja. Depois Deus institui pastores, né? Homens para administrar a igreja, para que a igreja ela seja bem sucedida, para que ela cumpra a sua missão. Muito bem, dito isso, vamos orar, agradecer, pedir para Deus nos orientar nessa 1 hora de vídeo aqui com você. Oremos. Justo e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu nos concede, nos permite, Senhor, estar dando continuidade a este assunto, a esta programação, a comunicação que liberta, onde outrora, Senhor, tu nos permitiste fazer através do rádio, das rádios comunitárias na metrópole campineira, falando, Senhor, possivelmente para a região metropolitana de Campinas. E agora nós estamos aqui, Senhor, de posse dessa ferramenta, através do smartphone, através da rede internacional de computadores, para a glória do teu nome. Senhor, abençoa o teu servo, a tua serva, a tua igreja, Senhor, que vai estar, meu Deus, acessando, Senhor, e ouvindo esta palavra, assistindo este vídeo, Senhor, e que seja para a edificação, para o crescimento, para o esclarecimento, sobretudo para a libertação plena, libertação social, porque os teus servos já são libertos espiritualmente. Mas, Senhor, a tua liberdade, a liberdade espiritual, subentende-se liberdade completa, plena, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, eu sou seu irmão em Cristo, Marcos Costa Gilpato, né? Ou Marcos Gilpato, né? E nós queremos aqui iniciar lendo a palavra de Deus. Nós citamos no último vídeo, Coríntios, capítulo 1, versículo, vamos ler o que fala, e o versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Glória a Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É interessante esta palavra, e eu quero também ir relacionado à loucura, né? A loucura. Cristo se expressou sobre este assunto. Acabei de ler um texto, um versículo, onde Paulo fala em 1 Coríntios 18, Paulo,
na igreja de Corinto, essa igreja problemática, né? Paulo está conversando com os irmãos, falando sobre dissensões na igreja de Corinto, né? De Corinto. Coríntios é a carta, né? Aos Coríntios, mas a cidade, a igreja de Corinto, né? E Paulo inicia aqui no versículo 10 dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Veja o apóstolo Paulo aqui nos exortando à união. Não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso. Paulo fala isso também em Romanos 12, 16, falando de unanimidade, de união. Não obstante, né, o próprio Cristo ele fala também na oração sacerdotal sobre a união dele com o Pai e nossa com ele e o Pai, né? Então, a união, você veja que eu tenho dito sempre que a igreja é uma instituição para pregar a paz, a união. Então está aqui o apóstolo Paulo chamando a atenção, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, né? Então, e aí ele, sabendo que havia dissensão, ele começa aqui dizendo, né? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então, conflitos, eu tenho dito, né, segundo a sociologia, é natural entre os homens. Né? Não é por acaso que Deus nos deu lei, né? Nós temos o Decálogo, né? Nós temos um livro que fala só de lei, né? Levítico, se eu estou enganado. Então, Deus nos deu leis, preceitos, estatutos, né? Mandamentos, né? Então, exatamente porque Deus, ele é Senhor. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele já sabia. Ele criou o homem e já sabia dos problemas humanos, né? E, não obstante, a queda, né? A queda já agravou tudo, né? Se o homem, né? A queda, sem sombra de dúvida, Deus conhece o homem mesmo antes da situação da queda, né? Então Deus conhece a fragilidade humana. Então, e com o agravante, com a deformação, com o pecado, isso aí, a coisa ficou pior ainda, né? Então, podemos dizer, do homem para o homem, insolúvel, impossível. Do homem para o homem. Se não é Deus, então nós não encontramos o caminho de volta. A tendência é só distanciar, é só descer para o caos. Muito bem. E aqui fala, olha o que Cristo fala aqui, né? Ele fala aqui em Mateus 11. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Veja que lá Paulo fala que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Aí, dos que se perdem, então está relacionado o quê? Grandes e pequenos, servos e livres. É porque se perderão, com certeza irão muitos para o inferno, gente de todas as classes sociais, né? Mas Cristo trata a sua igreja aqui não como heróis, né? Não como grandes, gigantes. Olha como ele fala, pequeninos, né? Pequeninos. E não é só aqui que aparece Jesus chamando-nos de pequenino. Eu falei no outro vídeo que até mesmo um pastor, né? Pastor
de igreja, pastor local, né? Ele para se enquadrar na palavra de Deus, ele tem que ser tido como um pequenino. Ele tem que ser pobre de espírito, ele tem que ser humilde. Ele tem que ter a nobreza de errar e pedir perdão, mesmo que seja para um membro o menor que possa pedir perdão, né? Isso não é fácil. Ou nós temos visto isso como um problema no meio do povo de Deus. A gente não vê com facilidade um pastor pedir perdão publicamente, né? Não vê. Então, de vez em quando eu estou falando essas coisas, porque então é pequenino. Então, aonde Jesus fala também sobre pequeninos, né? Porque nós estamos tratando de política, então é bom citar isso, né? Lucas 17, de Lucas, Jesus também se refere aos cristãos, as ovelhas como pequeninos. No texto onde o próprio Jesus fala, narrado por Lucas, o escritor, o autor do livro de Lucas, é o próprio Lucas, se eu não estou enganado. Lucas, ele é autor. Vamos ver aqui. Livro de Lucas 17. 17. De 1 em diante. Lucas 17, de 1 em diante, que fala sobre os escândalos. São 4 assuntos, né? Eu tenho muito me apegado a esse texto, porque eu tenho falado bastante sobre isso aqui, acerca dos escândalos, do perdão e do poder da fé e dos servos inúteis, né? Dos servos inúteis. Disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então, está claro aqui que os escândalos que surgem, que é impossível não haver escândalo, faz tropeçar muita gente. E tem muita gente que está fora da igreja, que se distanciou da igreja, alguns tratam como fraco, alguns tentam, né, mesmo pastores tentam tratar essas pessoas como pessoas, vamos dizer assim, indignas, né? Da forma que trata muitas vezes, se referindo a elas, né? Nós temos observado, de forma infeliz, né? É um erro, porque nesse monte de pessoas que se afastam, se tem alguém que com heresia, que está pregando, que se pode servir a Deus sem estar na igreja, né? Porque existe texto que pode levar as pessoas a pensarem assim, né? Mas claro que a vida em comunhão, a vida, não que essas pessoas estando em outro lugar não estejam em comunhão também, porque se um grupo de pessoas decide não mais frequentar uma igreja, e de certa forma eles têm um líder, eles têm um local de reunião, digamos que seja numa casa, né? Porque a igreja começou nas casas, né? Então a igreja primitiva começou nas casas, não foi em templo, né?
Começou em casa. Era o caminho, né? Então, não estou com isso aqui querer fazer defesa de desigrejado. Não. Eu estou querendo aqui, isso é a comunicação que liberta. Eu estou querendo aqui esclarecer e pôr as coisas no seu devido lugar. Não é simplesmente chegar e condenar alguém que está fora da igreja porque se entristeceu, que a Bíblia fala que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ferido. Aí está aí o pequenino escandalizado. Então os pastores, as pessoas que fazem as pessoas se escandalizarem, precisa pedir perdão, precisa se consertar, precisa reconhecer seus erros, né? É claro que existe, vamos usar a linguagem do momento, pessoas que têm mimimi, né? Tem pessoas que se faz de vítima em tudo, né? Tem essas pessoas que estão sempre se colocando como vítima, pessoas que não crescem na fé, que não amadurecem, né? A gente sabe que Jesus, ele é o modelo, né? Nós temos vários modelos na Bíblia, né, de pessoas de fé. Abraão é o nosso, nós somos, né? É nosso pai na fé. Então nós temos vários modelos, mas Jesus é um modelo maior, né? É um modelo maior, para nós seguir, olhar para ele, né? Quando se fala assim, olha para Jesus, né? Geralmente as pessoas falam assim, olha para Jesus, com o intuito de você se calar e aceitar um mal que está acontecendo. Esse olhar para Jesus serve para você ser, irmão, não se desvia não, não se entristece não sai da igreja não, mas não se utilizar de que, tem pessoas que falam assim, mas Jesus não falou, não abriu a boca, como um cordeiro mudo, ele morreu, não desistiu, mas Jesus sofreu. Jesus chegou a pedir ao Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas todavia faça-se a tua vontade, né? Então, Jesus, ele soou sangue. Você acha que Jesus soou sangue por quê? O momento que está chegando da morte dele provar a morte. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quem é que gosta de morrer aqui? Quem é aí? Para você que está me ouvindo, você gosta de morrer? Né? As pessoas, o que é triste é que a gente vê pessoas que têm medo de morrer, que não quer morrer e não aceita a fonte da vida, não aceita o dono da vida plena, né? No mundo está cheio de gente aí que tem medo de morrer e não aceita Jesus como Salvador, dono da vida, né? Quer viver a vida do jeito que quer e usa um monte de desculpas, né? De justificativas. Tenta se justificar, se auto-justificar, quando quem justifica é Cristo, né? Então, a palavra, o apóstolo fala, justificados, pois, mediante a fé, tende paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem tenta todo o tempo se justificar, é como lá no Éden, na queda, quando Deus perguntou, Adão, onde estás? Né? Adão se escondeu com Eva. E quando aí eles resolveram se apresentar para Deus, aí Adão logo disse, né? Adão já, ao invés de dizer, olha, Senhor, eu fui fraco, eu ouvi a mulher e caí, fui fraco, né? Mas não, ele apontou já a mulher que tu me deste, a mulher que tu, né? Aí a mulher deu a desculpa dela, só a serpente que não deu, né? A serpente falou para Eva tudo mais, mas na hora H, Deus não nem permitiu que a serpente apresentasse a sua defesa. Deus não permitiu, né? Porque a serpente, ela já é o rebelde sem causa. A gente precisa ver a pessoa da serpente na qualidade de um ser espiritual. Eu costumo dizer, inclusive eu estou com um tema para falar, que
que Deus não é covarde. Deus não é covarde. Deus não é covarde, mas o diabo sim. O diabo sim. É aí onde está Deus, por ser justo, aí ele, né, justo, amor, né, verdadeiro, né, longânimo, compassivo, aí Deus já procura resolver o problema, né? Deus já sacrificou um cordeiro para fazer roupa para as mulheres lá, para a mulher, para Eva e para Adão, né? Então, a serpente, Deus não deu nem voz para ela. Deus não dá voz para o diabo. Tem aí gente por aí, pastor por aí, conversando com o diabo, entrevistando o diabo, dando voz ao diabo. Dá até nome para demônio, né? Tem aí um monte de demônio, um monte de nome aí, tá dando nome para demônio. Que dá nome que para demônio que nada, né? É demônio e acabou, né? Lucifer virou diabo, e os demônios, basta chamar de demônio, é um espírito do mal, é um demônio, não tem que tem gente que é capaz até de levar para o cartório e registrar. Misericórdia. Não tem que estar dando nome para dar voz para o diabo, não. Tem que fazer ele bater em retirada. Ele resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então está aqui Lucas, pequeno. Então, você é pequeno, é um dos pequeninos, né? Então, quando as pessoas falam assim, olha para Jesus, aí tem alguns que, por autodefesa até, né? Porque está acontecendo muitos absurdos, o escândalo está aqui exatamente nisso, né? Se ensinou de uma forma, fala assim, não, mas Jesus não abriu a boca. Jesus, ai de nós se ele abrisse a boca. Ai de nós que se ele reivindicasse o direito dele que o homem nega, de adoração, né? Deus não obriga ninguém a adorar ele. Mas se Jesus, ele reivindica lá e fala, não vou morrer por essa gente ruim, não. Né? Já pensou? Deus, não, vou fazer outro povo. Eu sou todo poderoso, eu vou fazer outro. Mas o que nós podemos ver é Deus ser justo. É Deus ser fiel, ser justo, ser verdadeiro. Então, quem fez o homem cair foi Satanás, foi Lúcifer. Induziu, é uma covardia o que ele fez. Ele, por ser contra Deus, ele intentou. É igual um miliante que não pode ir com o pai, sabe que o pai anda armado até os dentes, sabe que o pai sabe se defender, aí pega covardemente e sequestra o filho. Ou faz uma maldade com o filho. O diabo é isso aí. Então o cara tem medo, não encara o pai de frente, o pai de família, aí vai atacar quem? Vai atacar a família, os vulneráveis. Aproveita o momento que o pai não está presente, né? Como a Bíblia fala, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ficaria de pé. Ficaria de vigilância, ficaria de sobreaviso, armado até os dentes, né? Para não deixar vir, não fazer dano contra a família. Dito isso, glória a Deus, então, fé e política, Então, nós estamos vivendo dias difíceis, né? E eu quero cantar um louvor aqui para expressar a situação que nós estamos vivendo. Ouça o louvor do Cícero Nogueira, interpretado pelo seu irmão Marcos Gilpato. São dias difíceis para o crente passar, são dias de trevas, estamos vivendo os momentos finais aqui nesta terra. O reino de Deus é tomado à força e a Bíblia ensina que o crente tem forças na hora que ele de Deus se aproxima. Nós somos irmãos chamados por Deus para ser vencedores, não para ser vencidos. Por isso é preciso
buscarmos poder. Poder para lutar, lutar para vencer. E nunca esquecer, não estamos sós. Se é grande a luta, se a prova é dura, Jesus é maior. Para vencer o mundo é preciso coragem, é preciso orar. Se faz necessário andar de joelhos para não ficar. Aqui neste mundo é preciso forças e a Bíblia ensina que o crente tem forças na hora que ele de Deus se aproxima. Nós somos irmãos chamados por Deus para ser vencedores, não para ser vencidos. Por isso é preciso buscarmos poder. Poder para lutar, lutar para vencer. E nunca esquecer, não estamos sós. Se é grande a luta, se a prova é dura, Jesus é maior. Quem era maior? Davi ou Golias? Era os medianitas, era Gideão. Quem era maior? Era os filisteus ou era Sansão? Quem era maior? Será que era Moisés ou então Faraó? O homem não entende que Deus ama o seu povo, ele luta por nós. Será que Golias venceu a Davi? Será que os midianitas venceram Gideão? Ou será que Moisés foi vencido por Faraó, meu irmão? O inimigo diz que você já perdeu, porém Deus se levanta e toma a tua dor, e no fim desta guerra fará de você o herói vencedor. Oh, glória a Deus! Quem era maior? Os soldados da Síria, ou então Eliseu? Mas quem era maior? 400 profetas, ou Elias, o grande profeta de Deus? Quem era maior? Será que era Amã, ou então Mardoqueu, o humilde hebreu? O homem não entende que Deus ama o seu povo e ampara os seus. Será que Golias venceu a Davi? Será que os midianitas venceram Gideão? Ou será que Moisés foi vencido por Faraó, meu irmão? O inimigo diz que você já perdeu, porém Deus se levanta e toma a tua dor, e no fim desta guerra fará de você o herói vencedor. O herói vencedor. Oh, glória! Muito bem, nós temos nesses últimos dias nos preocupado muito, porque a gente vê um comportamento muito hostil, né? Por parte de alguns, com relação ao que nós estamos vendo nos últimos dias. Essa questão, como eu falei antes, da política no meio do povo de Deus. Então, muita gente buscando se envolvendo com a política, né? Quando existe aqueles que são de opinião, tem pessoas que são fechados de uma certa forma, que não querem entender a questão da questão da liberdade daqueles que podem participar da política, né? Como cidadãos, né? A igreja, ela não deve cessear direito de ninguém. A igreja, ela como nós bem aprendemos, né? Sobre a questão das leis e das autoridades, né?
Romanos 13, eu já teci o comentário aqui com relação a Romanos. Eu não peco por isso em dizer que discordo da interpretação cega, né, de alguns que muitas vezes fala que nós não devemos nos manifestar contra as autoridades, né? E se não devemos nos manifestar contra a autoridade, se nós não devemos nos manifestar contra a autoridade, aí nós entramos em contradição com relação ao que nós vemos na história bíblica, né? Todo o decorrer da Bíblia a gente vê os profetas sendo usados por Deus para contestar algum mal feito. Vamos falar assim nessa linguagem, né? Algum mal feito, algum pecado, alguma infração, né? É um infrator. Já pensou? Tem alguém que pensa que não, o delegado ele pode infringir. É como você vê uma viatura de... Como você vê uma viatura de uma guarnição, de um... Então, como eu estava falando, você vê... Porque muitas vezes você sabe que na questão das autoridades, o agente público ele tem fé pública. A palavra de um agente público ela tem um peso diferenciado com relação à palavra de um cidadão comum. É por isso que está se colocando aí câmera nos uniformes dos policiais, por conta dos abusos, né? Se fala em proteger também o policial, mas a preocupação maior é por conta dos abusos dos agentes públicos. Esse é um dos pontos, né? Da necessidade de se usar câmera nos uniformes dos policiais, né? E tá aí essa polêmica toda, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, que estava se usando, e o novo governador agora aí ele é favorável, inclusive se cogitou retirar, só que é um assunto muito polêmico, muito sério, né? Então, falando da lei, a lei, já falei no outro vídeo ou numa live, que a lei é boa, a lei não é por acaso que... vamos lá para o texto, vamos voltar lá no texto falando sobre isso. Nós estamos falando de fé e política, e eu falei da questão da interpretação de Romanos 13, né? É ponto pacífico algumas coisas, mas nós somos seres pensantes, né? Então, o pensamento não está limitado, assim como a linguagem não está limitada, né? A letra é viva, a linguagem se modifica de acordo com o lugar. Nós encontramos modos de falar diferentes, né? E tudo mais. Não vamos entrar no mérito dessa que nós não somos dessa praia, né? Mas nós sabemos que as coisas não é tão... E muitas vezes as pessoas... Por isso que isso é a comunicação que liberta. As pessoas que têm menos conhecimento, ela é mais fácil de ser subjugada. Então não é por acaso que, né, nós estamos vivendo num tempo que já não devia mais existir analfabeto. Não? Nós estamos no século XXI, na pós-modernidade. Por que será que ainda tem analfabeto? Pessoas que... tem crianças que não sabem ler ainda, tem pessoas não desse tempo, né, desse tempo presente, que não têm condições, não foram alfabetizadas ainda, né? Não é tempos, séculos atrás. Então, todo tempo teve analfabetos, e nós estamos num tempo, nós chegamos na era da informática, né?
nós estamos vendo coisa aí, nós estamos assistindo as notícias em tempo real, no mundo, né? Então, já éramos, do jeito que nós chegamos a esse ponto, né? Não éramos para ter mais ninguém analfabeto no mundo. Ou eu estou errado? Mas por que não tem? Por que tem? Por conta de injustiça social, por conta de pensamentos atrasados, ou não? Por conta de pensamentos medievais, de pessoas que querem os bens da terra só para eles. Tem pessoas assim, que quer tudo para eles, né? E está acumulando tudo, né? Concentrando riquezas, né? Então, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ora, posso dizer que isso é ponto pacífico. Porque Deus, se a gente observar Deus como Senhor, como Criador, ele tem anjos tem exército de anjos. E parte desses anjos, uma terça parte viraram demônios. São anjos caídos, que se rebelaram com Lúcifer. Foram induzidos por Lúcifer e se rebelaram. Então, nós partimos do princípio que Deus é a autoridade das autoridades. Ele é Deus, é só o fato de dizer ele é Deus e é o único Deus. Para os cristãos não existe outro. Um único Deus, né? Então, ordenadas por Deus. Então, todas as autoridades com base nisso, por quê? Porque você vê as formigas têm liderança. Ou não tem? Claro que tem liderança. Os animais têm, você vai observar, vai estudar, a ciência mostra que tem líder no mundo animal, eles não estão à toa, né? Por instinto ou não, seja lá o que seja, eles têm, as coisas estão ordenadas, as coisas estão organizadas, o universo está organizado. Então, e quem organizou? O Criador. O Criador. Agora, tem homens que não querem, tem homens que querem viver sem lei, tem pessoas que estão morando na rua porque não quer regra, não quer muitas coisas, aí vai viver, quer viver à toa, quer viver sem, né? Existe até pensamentos, né? Que fala, que é contra, né? Parece que é o anarquismo, né? Os anarquistas pregam uma sociedade sem leis, sem regras, né? Então, mas nós temos que pedir a interpretação para Deus, né? A iluminação do Espírito Santo para nós entendermos. Então, particularmente eu como estudante, né? Estudante da Bíblia, né? Eu vejo o apóstolo Paulo aqui falando para pessoas obstinadas, pessoas que têm tendência obstinadas à desordem, à rebelião. Então, existem essas pessoas que não quer regra, que não quer em casa, não quer na rua, não quer em lugar nenhum, que quer tirar o direito dos outros. Então, Lúcifer é um desses, foi um desses que lá no céu se rebelou, eu chamo de rebelde sem causa, se rebelou contra Deus e foi expulso, foi lançado no abismo. Então, ele e terça parte dos anjos de Deus se rebelaram. Então é isso. Então, mas aí você, em sociedade, aí você sabe que para existir o poder judiciário, né? A pessoa para fazer parte do poder judiciário, em princípio, são concursados, né? Um policial, ele é agente público, é agente chamado de agente da lei. Policial federal é um agente da lei, né? Essas pessoas trabalham a favor da sociedade para impedir o crime, prender o infrator. Então, existe o escrivão,
existe o oficial de justiça. Essas pessoas todas, elas são concursadas, né? O procurador de justiça, o promotor de justiça, né? Existe o defensor público, né? Então, até chegar no juiz, né? Até chegar no magistrado, aí tem as instâncias, né? Primeira instância, segunda instância, e a terceira instância e o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a justiça, a lei está aqui, falando, porque os magistrados, o versículo 3 do capítulo 13, Paulo falando, porque os magistrados não são terror para as boas obras, para o cidadão de bem, para a pessoa que tem conduta ilibada, que tem, né, cidadão que vive, cumpre seus deveres, né? Então, que faz boas obras. E nós fomos chamados para quê? Para as boas obras. Não defender as más obras. Mas tem gente por aí, na igreja, que de vez em quando está aplaudindo alguma coisa aí que é considerado mais obra, né? Mas para as más obras, né? Não são para as boas obras. Os magistrados não são para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Tem gente que tem medo de autoridade. A autoridade existe para proteger o cidadão, a sociedade tem bem. Então, mas se a autoridade está fazendo errado, se o juiz está fazendo errado, se o policial está fazendo errado, se o promotor, o procurador está fazendo errado, tem uma lei que regula, né? O Poder Judiciário agora tem o Conselho Nacional de Justiça. Eu até lembro de uma que era uma juíza que era desse conselho, a Eliana Calmon de Sá, né? Eliana Calmon de Sá. Uma vez eu escrevi na Opinião do Correio sobre a atitude, né, daquela mulher, aquela ministra, né? Eu lembrei de Neemias, né? Então, é muito importante, né? Então, mas agora a autoridade está passando os pés pelas mãos, né? Está vendendo sentença, está recebendo peita, né? Está condenando o inocente, não tem correção? Agora imagina alguém que está no poder em algum lugar, na igreja, por exemplo, alguém que está em alguma igreja, né, como está acontecendo lá em Pernambuco, lá, né? Aí a pessoa tá patente, é público e notório que a pessoa está enricando, está comprando fazenda, está comprando isso, comprando aquilo, né? Que os demais, os pastores anteriores não fizeram isso, né? Pastor José Leôncio, pastor José Amaro, José Leôncio, pastor Severino Almeida, né? Nós não temos esse histórico desses homens, né? Negativo. Agora nós temos lá essa situação que está em Pernambuco, gritante, correndo o mundo inteiro pela internet. E o povo horrorizado, o povo angustiado, o povo sofrendo, o povo pedindo socorro. Está difícil até para o Poder Judiciário resolver no Estado laico, que esse pessoal qualquer coisa ameaça até, né? Usar força, pode até querer induzir, fazer algum protesto para condenar o correto, para condenar, para dizer que está sendo perseguido, né? Não, vão perseguir os cristãos. Não, porque vão proibir pregar nos presídios. A pessoa começa, dentro de uma repartição pública, querer fazer o que faz dentro da igreja. Levar a lei da igreja, do local sagrado, para dentro dos presídios, querendo implantar dentro do Estado a mesma coisa que faz numa igreja. Quer dizer, passa a ser abuso, né? Passa a ser... Então é preciso ter simancó, é preciso ter cautela, é preciso estar dentro da lei.
Não está acima da lei. Ninguém deve estar acima da lei. O presidente da República não está acima da lei. O Papa, né, que é uma autoridade, vamos dizer assim, para os católicos mundial, o Papa pode sair cometendo crime por aí? A santidade? Ele, de repente, o Papa resolve... não tem lei que... Não pode. Não pode, não deve, né? Até pode, né? Vamos dizer assim, até pode. Se buscar poderes, né? Essa expressão não pode, né? É meio complicada, né? Se está acontecendo, mas não pode. Não deve. A lei proíbe. Então não deve, mas não deve roubar. Né? Não pode roubar. Não deve. Né? Tem muita gente roubando aí e com nome de autoridade, né? Ficando rico, ilicitamente, né? Usurpando daquilo que não é seu, né? Já tem salário, já tem benefícios, né? Tem N benefícios, né? Tem gente aí que está dirigindo igreja, ganhando mais do que um deputado, do que um presidente da República. Como é que pode isso, hein? Como é que pode isso? Que ponto nós chegamos? Que ponto? Não, se é um empresário, pensa comigo. Se é um empresário, o cara, um Elon Musk lá, o homem da SpaceX lá, o homem que está implantando um chip lá no... misericórdia, né? O bilionário, um dos mais ricos do mundo. Se ele ganha 1 bilhão, ele ganha o que é dele, né? Ele tem as empresas dele lá, então é dele. Agora, pensa num pastor de igreja. Ele não é dono da igreja. E ele está ganhando mais do que o presidente, do que o ministro de Estado, do que... Isso não é ser um abusado? Não é um abuso? Será que no país não tem autoridade para brecar um homem desse? Além de ele estar profanando, ele está abusando de uma coisa sagrada, porque as autoridades, por isso que eu digo, as autoridades têm que ter ciência que a igreja é um bem sagrado e quando se faz um mal que esse homem está fazendo lá em Pernambuco e em alguns outros lugares por aí, está fazendo um mal à humanidade, porque a igreja é uma instituição divina, humana, que Deus colocou para o equilíbrio. Quando a igreja sair, é bom que o mundo, né? Quando a igreja sair da terra, esse mundo vai perder a sustentação. Essa é a realidade. Vai perder. O homem já está dando um tiro no pé, com a ganância, com a produção de bens duráveis e não duráveis, né? E eu vou estar fazendo aqui um vídeo sobre essa questão. Vou aproveitar aqui só para informar já, né? Eu estou aqui com a lista de vídeo que eu vou fazer para aqui, para a plataforma do YouTube, né? Eu estou aqui, ó, tem um tema aqui, ó, vocês podem até me cobrar, quem quiser cobrar. Consumismo, desperdício e irresponsabilidade. Então, tem muita gente aí falando do comunismo, né? A gente dizemos que tememos a Deus, que Deus é o Senhor da igreja, que o Senhor tem um exército, que o Senhor tem um exército de anjos, né? E tem na Bíblia falando que Deus operou, que Deus ganhou batalha, que Gideão mesmo ganhou a batalha, foi Deus quem ganhou por Gideão. Né? Gideão chegou a formar um exército de 32 mil, né? Depois os 22 mil covardes voltaram, misericórdia, quando falar nisso de covarde, aí eu lembro, né? Dos tímidos medrosos, né? Que é mesmo que covarde, que a Bíblia fala que vai ficar de fora, né? E a gente vê esse sintoma no meio do povo de Deus. Ora, se lá com Gideão, no exército, preste bem atenção, se quando o exército, Gideão, na situação que estava lá, formou um exército, 32 mil, e voltaram 22 mil tímidos e covardes, medrosos, então imagina isso num contingente de uma nação, de um povo, digamos assim, o povo brasileiro. Se tomando essa passagem da Bíblia como uma estatística, de 32 mil voltaram o quê? Voltou, não sobrou nem 30%. De 10 mil, que sobrou 10 mil, 32 mil.
que não era covarde. De 100% voltou, né? De 100% era 32 mil, voltou 22 mil. Olha só. 32 mil dividindo por 3 daria 10, nem 11 mil, né, dividido por 3. Então, veja a situação. Então, voltaram praticamente 2/3. Mais de 2/3 voltaram, que eram covardes, que eram tímidos, dos 32 mil. E Deus deu a vitória para Gideão com 300. Por quê? Porque foi Deus quem lutou por Gideão. A verdade é essa. Está lá. Está escrito em Juízes, né? Se eu não estou enganado, no capítulo 7. Então, e o que acontece? Falando aqui do próximo vídeo que eu vou fazer. Consumismo, desperdício e irresponsabilidade. Nós não estamos aqui com a intenção, nós precisamos, você se interessar por este assunto, da comunicação que liberta, porque para nós ser libertos, nós precisamos de conhecimento. Se você acha que não tem nada a ver com você como um cristão, você não tem que se preocupar com o reino de Deus, você não tem que se preocupar em ganhar alma, você não tem que se preocupar em oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, tudo isso faz parte da fé. Pedir perdão faz parte. Do culto, você precisa estar vivendo uma vida santa, se santificando, estando bem com seu irmão, para poder oferecer um culto agradável a Deus, você tem que chegar diante do altar, até a sua oferta, quando você for dar, entregar para Deus, se você não estiver bem com o seu próximo, com o seu irmão, a Bíblia recomenda você deixar a oferta lá e, para poder Deus ser agradável, você primeiro se reconciliar com seu irmão. Então, muitas vezes, nós precisamos nos reconciliar até com o planeta, né? Porque as pessoas têm medo do comunismo e falam tanto do comunismo, mas o consumismo está aí. Tem pessoas que porque pode pagar, aí joga as coisas fora, joga no lixo, qualquer coisa joga no lixo, né? E isso prejudica outras pessoas. Encarece o produto, né? Encarece o produto porque alguém está consumindo demais, né? E está prejudicando alguém de alguma forma, está desvalorizando. Jogar coisa fora que presta ainda você desfazer do planeta, você ser ingrato, né? Uma hora vai faltar. A pessoa pega a água, aqui tem água bastante, né? Aí joga água à vontade, aí para tratar a água é caro pra caramba, né? E você está consumindo exageradamente, jogando, despejando, está aumentando o consumo. Você pode pagar, mas está aumentando para quem não pode pagar. Você pode, mas aumenta para o outro, né? Para o seu próximo, né? Isso aí vem o quê? Aí é uma atitude cidadã irresponsável, né? Irresponsável, né? Então é preciso, principalmente se você se diz cristão, né? Vai para o céu. Mas eu vou para o céu, deixa o planeta pegar fogo mesmo, deixa explodir. Aí você faz o mal, em vez de fazer as boas obras, viu aqui, ó. As boas obras aqui, ó. Os magistrados faz boas obras e não terás medo. Né? Então, nós estamos chegando aí ao final deste vídeo. Foi uma conclusão, né? Parte 2 do vídeo anterior que fala lá, a igreja para pregar boas novas,
O dever da igreja é pregar boas novas de salvação. A igreja não foi instituída para ser política, né? Ser um braço do Estado, né? Para pregar que tem que governar, fazer um Estado teocrático, né? Aí escolhe, né? Na política é assim, né? Escolhe 3 temas, eixo-chave, para ficar mobilizando o povo, né? Em torno daquele tema, né? E nunca finda essa discussão, né? Existem uns 3 temas aí que a bancada evangélica, os desobedientes lá, que estão na política, pastores, né? Pastores que deviam estar cuidando das ovelhas, né? Que um dia disseram que eram vocacionados, né? Que foram separados, ungidos, né? Mas que um dia disseram lá atrás que era coisa do diabo, a política, e hoje estão tudo lá na política, ganhando salário de deputado, ganhando com privilégio, né? Com privilégio. O palhaço Melancia, vou repetir aqui, né? Dizia, né? Gritava na rua: quem são os idiotas se os políticos riem à toa com tantos privilégios? Você não vê esse pessoal aí reclamando aí da bancada evangélica sobre os privilégios. Vê se eles querem abrir mão dos privilégios dele lá. Dos benefícios que tem como parlamentar. Não. Então é isso. E nós estamos sempre chamando, estamos à disposição e como cidadão comum para conversarmos, para falarmos da necessidade do cidadão cristão participar ativamente das questões do município, mas de forma voluntária, né? Esse negócio de ir para lá atrás de favor, de benefício de político, de estar pedindo favor para político, isso é vício. Aí depois fica reclamando que o povo vende o voto, que o povo faz isso. Por quê? Porque foi a corrupção política que induziu o povo a fazer isso. Aquela questão lembra? A lei de Gerson, levar vantagem em tudo, certo? Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Então, tudo é vantagem. É gente correndo atrás de ganhar alguns. Ganhar alguns. Vai trabalhar, vai ter com a formiga preguiçoso. Aí quer ganhar com a mentira, com a fake news, com promessas falsas, com a falácia. Então, a igreja não deve estar nessa seara. A igreja de Deus não é para estar nesse campo minado. A política, nesse modus operandi que está aí desse sistema político corrompido, nesse modelo que não quer se aperfeiçoar, porque é interessante para os que estão lá permanecerem, até 10 mandatos. Já pensou? Um deputado, 10 mandatos lá na Casa de Leis, vira dono, não? Já pensou? Vira dono do negócio, da coisa pública, Tá igual o Ailton Alves lá em Pernambuco, Ele e a família dele. É de Ailton Alves a igreja? Ou é de Deus? Ailton José Alves. Misericórdia, né? É preciso pôr ordem. Como pode falar de política? Está metido na política. Projeto de cidadania. Com essa corrupção aí. Mas sal da terra, o sal é para quê? Não é para combater a corrupção, não? Mudou a palavra de Jesus? Luz é para quê? É para iluminar? Ou é para esconder tudo? Para fazer coisa por baixo do pano? Luz é para isso? É para pôr embaixo do velador ou é para pôr lá em cima, para alumiar, para dar luz para todo mundo? Não é isso que a igreja faz? Dar luz para... Portanto, que Deus abençoe, um forte abraço, e nós voltaremos numa próxima oportunidade para a glória de Deus. A paz do Senhor, Paulinha, a paz do Senhor, São Paulo, a paz do Senhor,
Brasil!